Olá, eu sou a Raquel Carneiro, CEO e fundadora da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui nós vamos trazer convidados e temas sobre o universo das iniciativas sociais, nas organizações, nas empresas e na sociedade. E hoje eu estou aqui com um grande amigo de longa data, Paulo Grock, que eu vou chamar de Grock o tempo todo, porque o Paulo eu nunca uso na hora de me referir a você também não. E eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua história, se apresentasse. A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a gravação, que a gente é muito questionado sobre como as pessoas que atuam hoje na área social, ou em institutos independentes ou institutos empresariais, chegaram a construir uma carreira, né, para estar nesse lugar. A gente não tem um caminho muito óbvio, nem um caminho único. Então, essas histórias é o que a gente quer conhecer. Conte a sua. Como você chegou como diretor-geral do Instituto Ecofuturo? Raquel, obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, conversando com você. E eu sou engenheiro florestal por formação, e originalmente, quer dizer, nos finais da década de 60 e começo da década de 70, eu tive a oportunidade de ter um convívio muito intenso com a natureza por conta do meu pai. Então, desde moleque, eu já sabia mais ou menos o que eu desejava fazer, né? Não sabia exatamente como, não sabia que existia um curso de engenharia florestal. Quando eu decidi, na fase de colégio, ser engenheiro florestal, eu comecei a trabalhar para poder entrar naquela que era a melhor escola, que foi a Exalc para mim, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e que tinha o curso de engenharia florestal. E eu comecei no curso já me identificando com manejo de fauna e manejo de áreas silvestres. Áreas extremamente técnicas, né? Mas que deram oportunidade para mim de continuar fazendo as atividades que eu fazia de campo. E eu associei quase que uma história e uma referência familiar com o início da história profissional. Acadêmica e profissional. Então, o convívio com a natureza foi determinante para isso. Então, dentro da Exalc, eu me especializei em manejo de áreas silvestres e manejo de fauna, e com isso eu consegui, tão logo me formei, eu consegui o meu primeiro emprego. E eu, obviamente, eu fui para esse primeiro emprego, que foi no Vale do Jequitinhonha. Eu fui com um foco muito técnico, né? E naquele tempo, o Vale do Jequitinhonha era uma das regiões mais pobres do país, 130 quilômetros do primeiro metro de asfalto, né? Que e durante muito tempo continuou sendo, não sei se ainda é, hoje, até 10 anos atrás a gente ainda mas tinha... hoje já existe uma evolução muito grande no Vale do Jequitinhonha. Acho que inclusive IDH deve ter subido bastante. E lá no Jequitinhonha, eu comecei a fazer as práticas dentro da empresa, as práticas que a gente aprendeu, e eu percebi que muitas coisas acabavam não tendo o desenvolvimento que eu gostaria que tivesse, mas porque eu não estava colocando um componente importante na jogada, que é o componente social, né? Olha que legal. Então, você foi com um olhar técnico da área ambiental, e ali você começou a perceber que tinha que ser um pouco mais do que só o olhar técnico. Exatamente, porque primeiro que eu precisava aproveitar aquele ambiente, que é um ambiente, embora materialmente pobre, é um ambiente riquíssimo sob o ponto de vista cultural. O Jequitinhonha é uma lição de vida, né? É uma lição de amor à terra. Tanto é que você perguntar para alguém de algum município do Vale do Jequitinhonha, da onde você é, ele não fala o nome do município primeiro, ele fala Vale do Jequitinhonha. Porque o Vale do Jequitinhonha tem uma identidade cultural forte, de pertencimento àquela região. Só que lá, como eu disse, era muito pobre. Então,
reunir as pessoas para conversar no campo era difícil, por um simples motivo. Quando você estava nas frentes de trabalho da empresa, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha como base a plantação florestal de eucalipto, e eu tinha que juntar as pessoas para conversar sobre isso. E você, muitas vezes, tinha uma dificuldade de falar com elas na hora do almoço, que era no campo, por um motivo básico. Elas tinham vergonha de mostrar o que estavam levando na marmita. Né? Olha isso. Se você não trabalhar isso, dificilmente você vai conseguir aliados para a causa ambiental. Exato, senão você já chega ali de um outro patamar e você vai distanciar a relação ao invés de aproximar. Exato. Então, a partir do momento em que você começa a pensar em projetos, a gente teve que mudar na época, né? O nosso pensamento básico, que era, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou ter que envolver o componente social antes, porque não era assim, Raquel. Nessa estratégia. As empresas eram extremamente compartimentalizadas. Sim. E o meu pensamento era técnico. Sim, né? E você ia ter que romper as barreiras, não só do pensamento técnico, mas do compartimento de cada área, onde cada um trata só de um assunto, né? E eu acho que mais, eu tive que romper a barreira do meu próprio pensamento e do meu próprio comportamento, né? Que era focado no ambiente natural e quase que naturalmente excluindo o componente social dos nossos processos de decisão. Olha isso. Ou seja, você já começou o início da carreira tendo um choque de realidade com aquilo que você aprendeu, né? Ou aquilo que você teve acesso na faculdade. Total. Tanto é que eu cheguei, falei, vou pegar alguma experiência, fico 1 ano e depois eu vou embora. Acabei ficando 5, né? E mais que isso, acabei me envolvendo lá de tal forma que eu casei com uma pessoa nascida no Vale de Jequitinhonha, ou seja, o meu filho tem sangue de Jequitinhonha também, um pezinho lá também. Tanto que você se apaixonou pela região. A região é absolutamente incrível nisso. E daí até você chegar ao Instituto Ecofuturo? Você está hoje como diretor-geral do Instituto Ecofuturo, mas você tem um caminho lá que se mistura com a própria identidade do Instituto. Exato. Aí, assim, eu fiquei esses 5 anos e chegou um momento em que as empresas também, assim como essa que eu estava, começaram a formar seus times de meio ambiente. E aí eu recebi um convite irrecusável da Suzano, na época, para criar a área de meio ambiente florestal. Isso nós estamos falando em 1988. Né? Já eu aceitei o convite e vindo para São Paulo, eu já pude começar a trabalhar a questão ambiental com um olhar mais amplo, entendendo que existia o componente social, mas entendendo também que agora era importante você chegar com uma maturidade de conversar com as pessoas da área operacional, né? Porque você precisa, naquele tempo, como você não tinha certificação, você não tinha uma lógica... Você tem que ter a sua vivência para ter legitimidade. A palavra sustentabilidade quase não era falada, né? E aí o trabalho interno era mais árduo, mas foi um momento importante de crescimento conjunto, tanto meu quanto do time florestal da empresa como um todo. Mas ainda como uma área dentro do negócio. Dentro do negócio. Olhando aspectos de geração de valor para o negócio. Então, enquanto gerente de meio ambiente, eu tive a oportunidade de começar a me conectar com outras ideias, de falar, olha, de que forma a gente pode dar mais valor a esses ativos naturais que uma empresa do porte da Suzano tem. E nesse caminho, encontrei a Cristine Fonteles, que é socióloga e que na época respondia diretamente ao acionista, lembrando que
dono da empresa, né? Porque era ainda uma empresa de capital fechado. E nós começamos a pensar em conjunto... E aí era a sua dupla perfeita, né? Porque era uma socióloga. Exato. E aí... E que também se apaixonou pelo meio ambiente. Isso. Ela fez o caminho contrário. Fez o caminho contrário. E ainda bem que eu vim com o coração muito aberto por conta da experiência do Jequitinhonha, e ela já tinha uma paixão natural pela questão ambiental. Então, com a Cristine, nós começamos a ideia de criar um instituto dentro da empresa. A gente não sabia se seria instituto ou fundação, mas tinha que passar pelo crivo do seu Max. Sim. E até o momento que... E nesse momento, várias empresas... A gente estava num momento onde várias empresas estavam analisando a criação dos seus institutos. Eu já estou falando em 1999, quando nós decidimos levar essa ideia para o seu Max. E seu Max Pfeffer, uma pessoa absolutamente visionária, interrompeu a nossa apresentação na transparência, lembra? Na transparência, no retroprojetor. Interrompeu a nossa apresentação e falou assim, já captei a ideia. Eu não só acho bacana a criação do Instituto, mas quero que vocês corram para criar um Instituto este ano, porque eu quero, nos 75 anos que a empresa está fazendo... De aniversário da empresa, oferecer o Instituto como uma forma de agradecer a maneira como a família Pfeffer e a Suzano foram recebidas no Brasil, pela sociedade. E aí surge o Ecofuturo, só que com um detalhe, além do componente ambiental, representado principalmente por uma reserva nossa que é referência, que é o Parque das Neblinas, também agregando programas de incentivo à leitura. E aí, especialmente, a implantação de bibliotecas comunitárias. Exato. E eu acho que tem um ponto legal, que é o que, quando eu dou as aulas, a gente tem uma linha do tempo que eu gosto muito de mostrar para a gente compreender um pouco essa evolução de maturidade, né, dentro das empresas para temas sociais. Então, a década de 90 foi, de fato, a década onde muitas das grandes empresas estavam fundando seus próprios institutos. Mas, nesse caso, o instituto não se chamou Instituto Suzano, como a maioria estava fazendo, né? Buscando o nome da própria empresa para nomear um instituto. Ele se chamou, desde o início, Instituto Ecofuturo. Exato, porque nós levamos esse nome, que assim, para a gente é uma marca muito forte, né? A gente levou para o seu Max, e o seu Max concordou com o nome Instituto Ecofuturo, tanto ele quanto o Daniel Pfeffer, que lidera o Instituto até hoje, porque entendiam que o Ecofuturo poderia fazer um conjunto de ações e de projetos para além daquilo que é considerado o braço de responsabilidade social e socioambiental da empresa. Gerando valor, mas não olhando só os interesses privados ali da empresa. Exato. Dessa forma, a gente acreditava, e continuamos acreditando, que a gente pode inspirar a Suzano com aquilo que a gente também aprende com as ações que a gente exercita fora da estratégia da empresa. E hoje o Ecofuturo está muito focado também a apoiar a Suzano nos grandes desafios de sustentabilidade que ela tem. Sim. A Suzano é a nossa mantenedora, o Instituto foi criado... Gerando valor sempre. Gerando valor sempre. Mesmo atuando para o lado de fora e para a sociedade. Perfeito. E assim a gente caminhou de uma forma que Suzano tem um super time, uma super diretoria de sustentabilidade. Sem dúvida, hoje. Com projetos super sólidos, ações projetos super sólidas, com toda a preocupação da lógica de sustentabilidade, com a lógica ESG, com todas as certificações possíveis e imaginárias, né? Mas mantendo um instituto ali. Mas mantendo um instituto que pode reverberar, gerar valor
reputacional, institucional, mas ao mesmo tempo olhando também para o ambiente como um todo, né? Muito bom, só que eu quero voltar lá atrás. Você já deu um spoiler aqui, né? A Suzano fez 100 anos esse ano. Está fazendo. Está fazendo. O Instituto nasceu quando a Suzano estava fazendo seus 75 anos, então a gente tem 25 anos de história dentro aí do Instituto. Mas lá atrás, você mencionou uma área, que hoje é o Parque das Neblinas, mas que nasceu junto com o Instituto. Isso. E qual era o início desse pensamento? Eu vou tomar muito cuidado, porque eu conheço parte dessa história. Eu tive lá quase 10 anos, e depois mais 3 como consultora, mas eu queria olhar lá para aquele início, né? Imagina, uma área. Ok, criei um instituto, tenho uma área, e o que a gente vai fazer nessa área? Qual era a proposta inicial? Então, a ideia era o seguinte... Desde 88, quando a área de meio ambiente florestal foi criada, a gente começou a trabalhar na tentativa de harmonizar mais, de uma forma operacionalmente viável, né? A questão de produção de madeira com a conservação. Então, começamos... E que era um olhar bastante inovador também para aquela época. Sim, o setor florestal, de maneira geral, essas empresas de base florestal, elas se adiantaram muito aos processos. Por exemplo, quando começou a discutir código florestal e tudo mais... O setor já estava mais setor isso já era um assunto antigo para o setor, né? E muito do trabalho que foi feito na década de 80 por várias empresas, né? E a Suzano, ela passou a olhar com mais cuidado os ativos naturais que existiam além das plantações de eucalipto. Sim. Então, eles foram se ajustando, se moldando à legislação, fazendo conexões, juntando áreas que até então, áreas florestais nativas que até então estavam isoladas. E esse trabalho acabou revelando um conjunto ambiental de muito valor, né? E eu estou falando valor intrínseco, valor ético e valor de proteção biológica até para as próprias plantações, né? E aí, só para posicionar onde fica o Parque das Neblinas, porque a gente conhece e eu nem perguntei, mas enfim, nem todo mundo sabe onde está. E aí uma área especificamente... revelou uma expressão, uma vocação muito grande para a conservação, que é justamente o Parque das Neblinas, que fica na divisa dos municípios de Mogi das Cruzes com Bertioga, na crista da Serra do Mar, próxima ao Parque Estadual Serra do Mar, a maior unidade de conservação do estado de São Paulo. E o Parque das Neblinas, então, era uma fazenda de produção florestal que, ao longo do nosso trabalho, ao longo do trabalho da empresa, mostrou que tem uma outra vocação, uma vocação para restauração, uma vocação para conservação hídrica. Nós temos mais de 500 nascentes na área. E é sensacional ver isso lá, né? Não, é incrível, né? E cada nascente eu brinco que é um rio bebê, né? E que juntas formam um rio magnífico que é o rio Itatinga. Sim. Né? E isso pelo menos lá, lindo, limpo, bem conservado. E você imagina a importância que tem um rio nessas condições, um ambiente tratado do jeito que a gente trata, para a educação ambiental, Sem por exemplo. dúvida. Crianças que vão lá dentro do nosso programa de educação ambiental têm, algumas delas, a primeira vez de ver um rio limpo. Pois é. Que tem a oportunidade de ter o contato. Elas podem entrar, podem nadar no rio. Mas aí olha de novo a conexão com o papel social. Exato. Né? Não é uma área de preservação absolutamente fechada, onde você tem porteiras e ninguém entra. Uhum. É uma área onde você tem essa conexão com quem está em volta, com a população, com as comunidades. E em 99, quando a ideia do parque já estava bem madura e a gente já sabia que com a criação do Instituto, o Instituto Ecofutura que ia cuidar
da gestão de uma área de reserva que é da Suzano. Mas já existia, justamente por essa associação da parte técnica com a associação da parte social, Sim. Uma necessidade de você fazer uma gestão fundamentada na participação da comunidade do entorno. Então, tudo aquilo que a gente define, dos mais óbvios, né? Olha, da onde os monitores serão formados a partir de onde? A turma da cozinha. Né? A equipe de manutenção, a própria equipe do parque e mais, detalhe de compras. Onde vai ser feito? Eu não posso seguir as mesmas regras de uma grande empresa. Isso é um diferencial incrível nessa gestão. Eu tenho que apoiar o comércio local. Ajudar, né? a desenvolver. Exatamente. Então, hoje a gente tem um estudo de que cerca de 60% dos recursos que chegam ao Parque das Neblinas, 60% de alguma forma retornam para a comunidade, através dessas parcerias com as diversas empresas que foram criadas para desenvolver os trabalhos dentro do parque, ou através de compras no comércio local. E o comércio local tem uma questão interessante, Grock, que você trouxe agora e que eu sempre achei que era um ouro ali, sabe, no trabalho do parque e do instituto. Não só mudar a política de compras de uma empresa gigantesca, né, que está por trás daquela área, que tem todos os seus processos estruturados. Aí você fala que você vai comprar no comércio local, no pequeno produtor. Então, você tem todo um trabalho interno de convencimento para mudar esses processos para que eles sejam diferenciados. Mas, além disso, ajudar a profissionalizar e desenvolver melhor iniciativas daquela comunidade do entorno. Então, não é só comprar do pequeno, mas é comprar do pequeno e ajudar a desenvolver o que tem de potencial na região. E aí você mencionou também a questão dos guarda-parques, enfim, da cozinha, né, da alimentação, mas a alimentação é um processo que eu vivi na época que eu estava ali próximo e eu achava incrível o fato de conseguir aproveitar o que você tinha de insumos da região, de frutos da região e, ao mesmo tempo, pessoas que não se tornariam empreendedoras se não fosse o Parque das Neblinas. Isso representa para a gente um elemento fundamental, que é conseguir, através da gastronomia, você desenvolver pessoas e trabalhar a educação ambiental. Então, apresentar aos visitantes, apresentar às crianças elementos da Mata Atlântica, como cambuci, a juçara, e outros elementos. Né? A juçara fruto. Não estamos exatamente, falando do palmito. Do palmito. Quem sabe o palmito futuramente, né? A gente pode ter um palmito até mesmo certificado, porque todas as áreas da Suzano são certificadas para a produção florestal, né? Mas hoje, a utilização dos frutos da palmeira juçara, a utilização dos frutos do cambuci, aliás, estamos na época do cambuci, e a apresentação disso na culinária aproxima as pessoas ao ambiente onde elas estão naquele momento inseridas e faz a gente lembrá-las de que a conservação ambiental não deve estar na cabeça delas só quando ela está dentro da unidade de conservação. Elas podem ajudar exatamente na forma de pensar, na forma de orientar suas escolhas pessoais, que uma pessoa da cidade pode ajudar ou pode atrapalhar a conservação. Eu, por exemplo, nunca tinha visto ou experimentado nada de cambuci até trabalhar no Ecofuturo e ir ao Parque das Neblinas. Era um fruto que eu desconhecia completamente. Hoje eu já digo, até perguntei antes da gente começar a gravar hoje, né? Hoje eu já tenho um olhar diferenciado. O que eu posso fazer? Trocamos receitas. Porque a gente está na época do cambuci, você tem bastante cambuci nos locais onde você tem a árvore, e era algo que eu desconhecia antes. E é engraçado, Raquel, hoje a gente fala o cambuci, né, como uma forma de conservação, mas uma curiosidade que eu, como engenheiro florestal, acho incrível. A área que a gente está trabalhando, o Parque das Neblinas, tem constante processo de restauração. A área, você lembra que na década de 40 e 50, não é que você lembra que você estava presente, você lembra da história, a mata tinha sido toda transformada em carvão. Exato, né? Eu sei dessa história. Então, para uma siderurgia.
E quando fizeram o carvão da Mata Atlântica, uma espécie, que era o cambuci, não era cortada. Mas por quê? Não só porque ela dava frutos para o ser humano, mas porque ela fornece frutos para a fauna. Ela é conhecida como uma fruteira. E as pessoas, então, caçavam, esperavam os bichos se aproximarem para buscar o fruto para poder caçar. Então, hoje, os pés de cambuci, as árvores de cambuci adultas que a gente tem, são mais velhas do que a própria regeneração da floresta, porque elas não foram transformadas em carvão. Então, a lógica da produção de fruta estava associada a uma questão social, Sim. uma questão cultural complicada, que é a cultura da caça. E como é que você vai... E da caça de animal silvestre. E como é que você vai trabalhar isso? Você tem que trazer para dentro do parque, você tem que conquistar de alguma forma ex-caçadores, ex-extratores legais de pamães. Mais uma vez a questão social. Na preservação ambiental. Então, quer dizer, você tinha uma população do entorno que morava ali próximo e que caçava animal silvestre dentro daquela área. E aí você coloca uma porteira em volta, diz que agora é área de preservação e não pode mais caçar. Então, de fato, mais uma questão social impactando profundamente nas estratégias de proteção ambiental. E esses ex-caçadores e ex-palmiteiros, que a gente chama, eles se revelam guarda-parques incríveis, porque eles já têm o domínio da mata, conhecem. Então, qual que é a ideia? Você formar equipes de guarda-parques, ela não precisa ser 100% da comunidade. E é até bom que não seja, porque assim você ajuda a formar outros elementos. Isso, né? Uma mistura de culturas ali. Você forma essas pessoas. Essas pessoas, o corpo de guarda-parques do Parque das Neblinas hoje é uma referência. Né? E eles são referência por apoiar na implantação, manutenção de trilhas, por apoiar na vigilância, por apoiar na segurança da unidade e no resgate em áreas remotas, no manejo florestal que a gente executa. Com profundo conhecimento ali da região. Com profundo conhecimento. E aí, qual que é a ideia disso? Você tem o Brasil tem grandes compromissos ambientais, né? O mundo está orientando para que 30% das áreas naturais sejam conservadas. Nós temos aqui uma responsabilidade no Brasil de restaurar 12 milhões de hectares. Isso é muita área. Muita coisa. Você não faz isso se você não tiver em toda a cadeia florestal a participação da comunidade. Sem dúvida. Porque você tem que colher semente, você tem que produzir muda, você tem que plantar essas mudas, você tem que, sobretudo, dar uma garantia para os organismos certificadores que você vai cuidar daquela área por 20, 30 anos. Quem pode cuidar? Não, e depois de plantar, garantir que aquela árvore vai, de fato, crescer. Desenvolver. E a gente, durante muito tempo, falou isso, né? Não adianta só plantar 100, 200, 1.000, 2.000 ela tem que desenvolver árvores se depois você abandona aquele local e não tem a garantia de que aquilo, de fato, vai crescer. E aí entra a figura do guarda-parque, mas o que você pode fazer é pensar do elemento guarda-parque comunitário. Que é perfeito, você associa uma necessidade de conservação a um ideal de geração de receita local. Sim, sem dúvida. Um ideal de diminuir a pobreza local através de todo um mecanismo de regeneração e de conservação florestal. Ou seja, nós a comunidade cresce junto com aquela área, amadurece junto com aquela área e gera riqueza para aquele local. Perfeito. Esse eu acho que é um pulo do gato para a conservação ambiental. A harmonia perfeita entre ambiente e pessoas. Isso, você vai criar, esse guarda-parque vai ser treinado também como uma brigada de proteção contra e combate a incêndios, né? Ele pode ser um interlocutor com a comunidade, de forma a você diminuir a pressão sobre as áreas que estão sendo restauradas. Ele pode ser um interlocutor com o pesquisador que vai a campo e que, quando encontra uma figura como um guarda-parque bem treinado,
ele chega mais rapidamente ao objeto da sua pesquisa. O guarda-parque, inclusive, diminui os custos com pesquisa. Então, isso eu acho uma coisa importante, não só com pesquisa, mas com a gestão. Você não tem como colocar a porteira em Sim. volta. Qual é a área hoje? Do Porque a área Parque das aumentou, a Neblinas, área 7 mil cresceu. hectares. 7 mil 7 mil hectares. hectares. Você não tem como cercar 7 mil hectares e Não, garantir de que ninguém forma vai pular alguma. essa cerca. Isso. Então, quer dizer, você tem uma redução de custo até de segurança da área ao envolver essas pessoas da comunidade para atuar, não só como guarda-parque, mas inclusive como guarda-parque, né? Você vai mudando um pouco a mentalidade local para convivência com uma área preservada. E um papel importante do guarda-parque é visitar e conversar com os vizinhos do entorno. E aí, seu Manuel, está tudo bem com o senhor? Como é que tá? Ah, faz tempo que eu não passo aqui. Ah, tá ótimo. Olha, aparece no parque para tomar um cafezinho com a gente. Política da boa vizinhança do cafezinho do interior. Exatamente, porque Perfeito. Você tem que cuidar com carinho desse entorno. Sim. E você tem que conquistar esses vizinhos como aliado da unidade de conservação. Toda unidade de conservação, e eu estou falando do Parque das Neblinas, mas estou falando dos parques nacionais, dos parques estaduais, das reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, né? Elas devem trazer benefícios ou levar benefícios para além de suas porteiras. Esse é um grande papel dessas unidades de conservação. E aí tem um ponto, só fazendo um paralelo, né, do papel do Instituto Ecofuturo com a sua fundadora, que é a Suzano. Aí eu enxergo uma geração de valor que, para mim, a gente considera aqui muito valiosa, que é você atuar na licença social para operar. Ou seja, eu consigo trazer todo mundo junto, eu consigo envolver, eu consigo desenvolver a área junto com o desenvolvimento daquele projeto, né? Que nesse caso é de um instituto, mas poderia ser um projeto sendo levado dentro da própria empresa privada e não por um instituto empresarial, mas você consegue manter a relação com aquele entorno sempre amigável. E mesmo, eu já tive em outra empresa depois, o Grock até acompanhou com um projeto que a gente pode falar daqui a pouco, que é o Reservas Ecofuturo, uma área que, na medida em que uma grande empresa compra, e nem era um parque ainda, né? Era só uma área preservada, enfim. Mas na medida que uma empresa compra, e compra aquela área de reserva legal também, coloca a porteira em tudo, a relação com quem está em volta ficou extremamente estremecida, porque é um estrangeiro chegando na minha área, eu não sei o que ele vai fazer aqui, eu só sei que eu não posso entrar mais. Né? E, no fim das contas, essa forma de gestão, eu acho que alimenta aquela roda, a escadinha da licença social para operar de maneira contínua, porque você está sempre em contato com aquela comunidade. E aí eu enxergo uma grande geração de valor para a empresa fundadora, não só para um instituto não lucrativo, né? Mas é uma forma de entregar um valor intangível para quem fundou e mantém financeiramente, inclusive, o instituto. Exato. Esse teu raciocínio, Raquel, ele está muito correto, e na medida que você tem grandes áreas de reserva, e aí eu não estou falando só da Suzano, estou falando de qualquer empresa que detenha propriedades rurais, Exato. se você trabalhar com essa integração, se você tornar a sua área permeável, e aí o que eu digo permeável? Não é que entra quem quer, faz o que quer. Você estabelece programas de gestão para a área. Então, você tem um zoneamento, fala assim, cara, a comunidade usa muito tempo essa cachoeira, né? O que eu posso fazer para que essas pessoas possam continuar a usar essa área, esse atrativo, organizada. de uma maneira estruturada, para que, além de eu mostrar que a empresa tem nas suas áreas uma certa permeabilidade ao social, à comunidade, você possa também agregar ou atrair aliados para a empresa. Se eu fizer isso da maneira correta, né, o número de incêndios vai diminuir, o número de caçadores vai diminuir, o roubo de madeira vai diminuir. Vai diminuir. Né?
E existe possibilidades claras de fazer isso. São arranjos locais que, de certa forma, dão trabalho, mas que garantem um valor institucional. Eu acho que tem essa questão. Trabalhar com social dá trabalho no sentido de que você não pode impor soluções. Você, de fato, tem que construir estratégias de diálogo e de construção conjunta para funcionar, né, a longo prazo. E a gente está falando de 25 anos de Ecofuturo já e de Parque das Neblinas, né? Não é algo imposto. Então, eu acho que essa lógica do conversado, trazer junto, de ter até uma metodologia mesmo, né? Que você vai aprimorando e estruturando ao longo do tempo, é o que faz funcionar. E muitas vezes, empresas até que nos procuram para estruturar investimento social privado ou política social, agenda social, têm uma ideia que eu particularmente considero equivocada, de que investir em estratégias como essa custam mais. Dá mais trabalho, mas não necessariamente custa mais. No caso do Parque das Neblinas, se qualquer outra solução diferente dessa fosse testada, né, de proteção dessa área, talvez custasse muito mais. Exato. E, poderia custar mais e poderia não reverter para a sociedade o que reverte. Eu lembro eu posso citar um exemplo nosso no Parque das Neblinas, quando toda a equipe de guarda-parque, né, a gente não tinha, na verdade, guarda-parque, a gente tinha vigilância patrimonial. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso, era vigilância patrimonial. E aí a gente... conceito absolutamente... Você trabalhava com pessoas que vinham de instalações industriais ou vigilância condominial e que tinham uma dificuldade de relacionamento com o ambiente natural, eles eram terceirizados, e tudo que eles faziam, ou quase tudo que eles faziam, era desvio de função. Então, se eu tivesse uma estrada obstruída por uma árvore, eles não podiam desobstruir a árvore porque eles não tinham no seu rol de atividades a permissão e nem o treinamento para fazer isso. A partir do momento que a gente entendeu que seria possível ter um time que trabalhasse de forma mais adequada ao ambiente natural e que esse time podia ser formado a partir das pessoas da comunidade, ficou muito mais claro para a gente que esta ferramenta ela tem importância. E ela tem tanta importância que você, veja só, a Suzano hoje ela tem quase 1 milhão de hectares de vegetação nativa. Uau. Em 3 biomas, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Nós começamos a formar guarda-parques multiplicadores para que as outras regiões da Suzano. Quer dizer, a geração de valor para o fundador aumenta ainda mais. A Suzano tem como meta de longo prazo a conexão de 500 mil hectares formados 3 corredores em 3 biomas, nesses 3 que eu citei. Como é que você faz um corredor... Ambiciosa essa meta. Essa meta é muito ambiciosa. O Ecofuturo ajudou na construção dessa meta e está ajudando na implantação. Então, você tem que usar, e aí o bacana do Parque das Neblinas, como uma área que é um elemento gerador de tecnologia socioambiental para poder ser aplicado em outras áreas da empresa. Perfeito. Então, se você tiver alguns desses conceitos que a gente está conversando agora de envolvimento comunitário, a garantia de que os corredores serão efetivados e preservados será muito maior. Muito bom. E aí você falou de um conceito que é a tecnologia. A gente tratar não só como projetos individuais e que se enterram, mas a construção de uma metodologia que a partir daquela vivência, daquela aplicação, ela vai ser avaliada, melhorada continuamente, mas transformada numa tecnologia, nesse caso socioambiental, replicável, capaz de você levar para essas outras regiões. Ou seja, você tem um conhecimento que não é só técnico-ambiental, mas socioambiental ali sendo construído, que gera valor para a companhia, mas que também tem um valor gigantesco para a sociedade como um todo. A gente tem outras experiências além do parque nessa linha? Olha, a gente
Ou é algo que está sendo muito liderado ainda pelo parque? Porque eu sei que durante muitos anos o parque liderou essa forma de pensar a gestão de reservas ambientais. Mas já tem frutos disso? Já está sendo replicado? Não, nós temos, a gente, além do Parque das Neblinas, a gente faz gestão de uma outra área de reserva em Mogi das Cruzes, mas replicação desse trabalho, ela é muito... Ela é muito mais vista, por exemplo, na própria meta dos corredores, onde o Ecofuturo é responsável por uma linha importantíssima, que é a criação de reservas, uma rede de reservas ao longo dos 3 corredores. Uau. Então, a experiência do parque está sendo muito útil, vai ser ainda mais, para que a gente possa utilizar essas ferramentas em ambientes diferentes. E aí, levando sempre em consideração, Raquel, que nós estamos falando de fisionomias florestais distintas, biomas distintos e culturas locais distintas. Né? E aí é que está o pulo do gato. Você não pode simplesmente pegar o que a gente faz no Parque das Neblinas e aplicar de forma idêntica em outra região, não vai dar certo. Tá? Então você tem que a complexidade do eixo social. E é isso. E do próprio eixo ambiental. Porque estratégias de manejo que a gente pode estar fazendo no parque, elas não se adequam ao cerrado ou à mata ou à floresta amazônica. Mas importante é que o conhecimento técnico, o conhecimento social já embutem naturalmente ou já são incorporados naturalmente quando você trabalha a ideia de ter uma reserva em outro bioma. Mas aí a tecnologia socioambiental, a forma como isso foi empacotado, digamos assim, ela já prevê uma metodologia para que você acesse aquela comunidade ou aquela região e passe a conhecer quais são os anseios, ao invés de simplesmente replicar de forma dura, né, aquilo que foi feito em outra região. Todo o trabalho que você tem que fazer quando você cria uma unidade de conservação, você passa primeiro por uma etapa de diagnóstico. E esse diagnóstico é do ambiente biológico, do ambiente físico, você tem que entender aspectos técnicos de hidrografia, morfologia, geologia, paisagem como um todo, e você tem que ter o componente social, né? Só a partir da unificação desse estudo, de um olhar muito sistêmico sobre esses 3 elementos, é que você consegue definir as diretrizes de operação naquela reserva. Que bom. E isso é o que deu origem ao Reservas Ecofuturo? O Reservas Ecofuturo foi uma ideia que surgiu de algumas demandas que nós tivemos, de algumas conversas que a gente manteve com pessoas ou empresas que falavam assim, olha, eu tenho uma reserva aqui, tem tantos 1000 hectares, ou tem 100 hectares, Sim. E para o meu dia a dia está difícil, porque, puxa, eu tenho que conservar, eu tenho que manter a cerca, eu tenho problema de o gado entra, fogo entra, sabe como é que é, né? E o que eu posso fazer para que essa reserva possa, sei lá, resultar em menos problemas? De que forma eu posso gerir melhor essa área? E o Ecofuturo passou a oferecer alguns suportes na linha de uma assessoria muito especial para tentar ver como aquela reserva ela pode gerar benefícios ou pode expressar mais fortemente a sua vocação ambiental. E, mais que isso, se for numa empresa, como é que eu posso incorporar, fazer com que esta reserva faça sentido para o negócio da empresa? Isso é o ponto-chave, porque no fim você tem uma empresa que continua mantendo todo esse trabalho, né? Não é uma organização social independente. Isso. Poderia ser, porque eu pessoalmente acho que o trabalho do Ecofuturo é tão relevante que ele tem valor
para Suzano, para qualquer outra empresa que fosse de base agrícola ou florestal, mas para a sociedade como um todo. Tem um conhecimento muito rico que foi produzido e continua sendo produzido lá ao longo desses 25 anos, e que você não vai encontrar isso nesse ponto, né, de evolução em outro lugar. Então, gerar valor para esse mantenedor, sem dúvida, é algo que faz essa roda continuar girando e você poder continuar trabalhando em algo que gera valor para fora também, né? E é o que eu digo que é o ponto de equilíbrio perfeito. Isso. E cada vez mais, essa balança está sendo mais fácil de equilibrar, porque com todas as questões dos desafios planetários sendo colocados, aquecimento global, perda brutal da biodiversidade, são 2 exemplos mais do dia a dia. E a gente achando que os impactos iriam demorar a ser sentidos pelas populações, e a gente está vendo isso sendo cada vez mais acelerado. Uhum. E aí eu tenho uma reserva. Cara, eu tenho uma reserva e eu estou do setor agrícola, eu sou do setor imobiliário. É muito claro que se você fizer a gestão correta dessa área, você vai não apenas valorizar os atributos ambientais, econômicos, sociais dessa área, como também você, através de pesquisa, o envolvimento de universidades no local, Perfeito. Você vai gerar valor para essa área, você vai poder associar esse aspecto de conservação ao seu negócio e você vai gerar, inclusive, material de comunicação importante. Sem dúvida. Pesquisas são desenvolvidas, mais comunicação, mais material de comunicação é gerado e mais forte fica a representação do valor institucional. Então, aquilo que era um problema, que era a reserva, pode ser um ativo fantástico para a empresa. Exato, e que gera um valor enorme. Se a gente comparar o investimento com o retorno de geração de valor, ele não é alto. O retorno é muito importante, né? Tangível e intangível, ele acaba sendo muito importante. E o que eu acho também interessante, Grock, é que, temos uma reserva ambiental, ela tem a preocupação de envolver a comunidade do seu entorno na forma de gestão, leva essa comunidade para se desenvolver junto, inclusive financeiramente, mas também não é uma área que está restrita só à região, porque o Parque das Neblinas tem um centro ali de visitantes, continua recebendo grupos, pessoas, porque o parque sempre recebeu pessoas muito diversas, né? Você tem o entorno, você tem a educação ambiental, você tem o acesso para as escolas, mas tinham grupos de observadores de aves, tinha grupos de atividades esportivas, canoagem, que eu achava sensacional ali, e é contemplativa, gente, não é de aventura, e é uma delícia, mas tem um centro. Sim. Onde você tem toda a estrutura para fazer uma reunião, para levar um grupo de executivos, para levar um planejamento estratégico de uma empresa com uma equipe. Você tem toda uma estrutura, ou para conhecer, levar um grupo da família no final de semana e fazer uma reserva e conhecer. Então, quer dizer, você tem para a empresa, para o trabalho ambiental, para a comunidade, se a gente for ampliando o raio, né, que está um pouco mais próxima, mas também com acesso organizado, né, de uma maneira que não interfira na própria atividade de conservação, mas para pessoas de fora conhecerem essa experiência também. E você tocou num ponto super importante, que é os diferentes perfis que visitam o Parque das Neblinas hoje. Não, isso é sensacional. Então, você tem... durante a semana, os dias de semana, você tem um ambiente onde a procura é maior por corporações. Então, eu quero discutir, eu quero fazer um planejamento, eu quero fazer um team building, com um grupo mais focado. Com foco em questões ambientais, de sustentabilidade, cara. Melhor coisa do mundo é sair de um hotel, de uma área de convenções e ir para o meio da natureza. Sim. Então, durante a semana, você tem grupos de empresa e você tem grupos de escola. Ao final de semana, isso muda,
porque aí é o ecoturista clássico. Não que o ecoturista não vá durante a semana. Mas o movimento aumenta, né? O movimento aumenta. Nós temos lá uma área com camping muito legal, que visa justamente o seguinte. Você lembra que no começo da nossa história eu falei que eu fui estimulado a gostar da natureza pelo convívio proporcionado pelo meu pai. Eu tenho o desejo, eu sempre mantive o desejo de acampar, e várias pessoas, é incrível se descobrir que várias pessoas falam assim, cara, eu queria acampar, queria levar meu filho para um acampamento, mas eu tenho medo, né? E às vezes não é o medo da natureza. Eu não vou entrar em qualquer floresta aleatoriamente sem saber onde eu tô. E às vezes não é o medo do bicho, do animal silvestre, é o medo do homem também. Sim, claro. E quando você faz um camping que é seguro, mas que ele tem um contato íntimo com a natureza, você está trazendo aliados para a causa ambiental. Sem dúvida. Então, hoje em dia, o camping é dos elementos do parque mais procurados, porque as famílias passam a gostar e, principalmente depois da terrível pandemia, as pessoas passaram a procurar mais intensamente. Então, é gratificante para nós a gente receber pais que falam o seguinte, olha, eu quero fazer o aniversário do meu filho, só que não quero fazer num buffet. Eu quero fazer no parque. Eu quero fazer no parque, ele vai trazer os amigos dele. Então, imagina o poder de transformação em favor da natureza que você tem. E até para esses grupos, convivência na natureza, não só restrito àquele ambiente ou do camping ou do centro de visitantes. Sim. Mas sempre também agregando atividades ali de vivência. Agregando atividades, fazendo natureza. Trilha, fazendo canoagem, que, como você disse, é maravilhoso. Ainda temos a canoagem no Parque das Neblinas. E a canoagem, ela é muito legal porque ela não é uma experiência maravilhosa. É porque ela não é um rafting. Ela não te traz a adrenalina. O rio é muito tranquilo, o rio é transparente, então é como se você estivesse fazendo uma trilha dentro d'água. Você observa de um ângulo diferente. E é muito legal. Quer dizer, você não precisa ser uma pessoa de aventura para fazer a canoagem. Você vai ali só para curtir, olhar. Porque... A paisagem que muda todo dia. A gente acha que não muda, mas muda todo dia. Muda direto. Parece incrível, que é a mesma coisa sempre, mas não é. É outra dinâmica. E assim, é importante colocar que o Parque das Neblinas não se propõe a ser um parque de aventura. É um parque de contemplação e de conexão com a natureza. Perfeito. Se você pensar que a maioria dos problemas que a gente tem hoje, globais, relacionados à sustentabilidade, ele tem origem na dissociação do ser humano com a natureza. Então, qualquer unidade de conservação, qualquer reserva que se proponha a estimular essa aproximação, essa conexão, está contribuindo diretamente para o enfrentamento dos desafios climáticos, para os desafios da perda de biodiversidade. Nós temos desesperadamente de trazer pessoas para a natureza. Isso, e até porque os desafios climáticos são provocados por pessoas. Sim. Por nós. Toda crise que a gente está se vendo, inclusive da perda de biodiversidade, causada pelo ser humano. Causada pelo ser humano, por nossas atividades. E que muito começa na falta de conexão, que vai gerar falta de consciência, exato. Enfim. Tudo isso, e a gente acha importante, então, você pensar nessa vinda de visitantes de uma forma diferente. Sim. Ele não está vindo para para um lugar qualquer, ele está vindo para um ambiente onde ele possa buscar essa reconexão. Essa reconexão vai ser boa para a sociedade, vai ser boa para a pessoa, porque contribui, inclusive, né? Você deve ter ouvido falar nos banhos de floresta, né? Coisa comum no Japão e nos países nórdicos. Essa conexão do ser humano com a natureza traz benefícios para a saúde. Isso está sendo estudado, isso tem resultado prático. Percebeu algum aumento dessa procura depois da pandemia? Por que eu estou te perguntando isso? A gente tem visto cada vez com mais frequência matérias, notícias, pesquisas, estudos, enfim,
mostrando, até com um certo tom de brincadeira e de comédia, que durante a pandemia as pessoas procuraram mais a natureza porque ficaram confinadas dentro de casa, no concreto, entre quatro paredes num apartamento. E até tem memes, brincadeiras mostrando que a pessoa enche o apartamento de planta da noite para o dia porque aquilo ali começou a ficar sufocante, né? Viver só naquele ambiente. E o que eu percebo é que agora que a gente está superando a pandemia, as pessoas, muitas não querem voltar à lógica anterior, né? Tanto de vida quanto de formato de trabalho. Enfim, as pessoas estão buscando outras formas de continuar vivendo nos lugares onde vivem, trabalhando nos lugares onde trabalham, mas talvez com uma conexão um pouco maior com a natureza, até porque é um dos problemas que a gente mais tem falado pós-pandemia é a questão de saúde mental, de estresse, de ansiedade, e a natureza vai ajudar nesse ponto também. Então, por isso que eu te pergunto, depois da pandemia, mudou ou não a procura pelo parque? Você sente alguma diferença? Total. Mudou muito a procura. As pessoas motivadas por essa necessidade. Isso mesmo já no final da pandemia, quando a gente estava com as medidas um pouco mais tranquilas. Mas já podia ter contato? Já podia ter contato. Sim. Era o melhor lugar para ir. Era o melhor lugar para ir, porque exatamente. Você se mantém distante do outro. Mantém distância. Mas no espaço aberto. Você está num espaço onde você não é obrigado a pegar um elevador ou almoçar num restaurante cheio, né? Então, essa mudança a gente percebeu e mais claramente, ela chegou para ficar. Né? Que bom. Chegou para ficar. Obviamente, você tem outros aspectos, né? O preço do metro quadrado nas áreas naturais. Periféricas. Periféricas é a forma de dizer, mas as formas mais próximas de São Paulo. Cidades, Seria muito legal você ter comprado um terreno em São Francisco Xavier ou em Santa Isabel antes da pandemia do que agora, né? Sim. Então você tem esses reflexos, que também é uma amostra da procura da busca que as pessoas têm por um ambiente mais tranquilo e mais saudável, né? Sem dúvida. E eu acho que isso é positivo, né? É um retorno. A gente veio para as grandes cidades há anos atrás e cada vez mais tornando as grandes cidades extremamente populosas. Agora a gente vê, mesmo que ainda num percentual baixo, algum retorno para dizer, olha, eu quero estar próximo, mas eu não sei se eu quero estar tão dentro daquela cidade, né, o tempo todo. Eu quase fiz isso, gente. Eu quase disse, estou indo embora. Porque a gente sente essa necessidade de estar mesmo ao ar livre. Que bom que veio para ficar. Que veio para... E se essa necessidade ela acabasse revertendo naquilo que nós falamos, da reconexão com a natureza... O impacto a longo prazo disso é muito positivo. Pode ser positivo. Agora, mais uma vez, hein, Grock, quanta geração de valor, né, para a sociedade, mas para a mantenedora. Porque você tem vários aspectos aqui envolvidos nesse trabalho de gestão do Parque das Neblinas, ao longo dos anos, lógico, são 25 anos criando musculatura e maturidade nesse trabalho, ninguém chegou nele da noite para o dia, né, no ponto onde está. Mas que geração de valor importante em vários aspectos, né? Não só no ambiental, mas eu diria que num convívio mais amplo mesmo, social, até para os grandes desafios planetários. Isso mesmo. E o parque se propõe a ser, de fato, também essa vitrine de mostras de responsabilidade socioambiental da mantenedora, que é a Suzano. É uma área da Suzano em que ela abriu mão de uma produção para mostrar que a conservação, o respeito à vocação da área é importante. E mais que isso, né, que ela tem a possibilidade de usar o conhecimento que está sendo gerado nessa condição em outras áreas. Sem dúvida. Né? Que ela faz a gestão, né? Eu te disse 1 milhão de hectares. Você não precisa transformar 1 milhão de hectares em reserva. Claro que não. Mas você
tem elementos para trabalhar isso de uma maneira mais forte. E quando surgiu o Parque das Neblinas, a Suzano era basicamente São Paulo e um pouco no Espírito Santo e Bahia. Sim. Hoje a empresa está muito grande, né? Ela mostra muito fortemente o compromisso dela com a questão de sustentabilidade nos diversos fóruns, nas diversas... Com certeza. nos diversos índices que ela trouxe a questão socioambiental para o propósito que foi lançado ao longo da pandemia, que inclusive não sei do trabalho de construção, mas o resultado para mim foi incrível, é exemplar. Eu uso como exemplo em vários cursos, porque de fato o resultado foi exemplar. Trouxe para o centro do negócio. E a diretoria de sustentabilidade hoje, ela tem uma expressão e uma importância estratégica gigantesca para a empresa. Sim. E não só na operação, mas também no campo institucional, na forma como a Suzano se apresenta para o mundo. Né? Sim, e provavelmente nas decisões, né, que se toma de caminhos por onde seguir no negócio. Quem não viu ainda, eu sempre digo, assista o vídeo Manifesto do Propósito da Suzano, que é renovar a vida através da árvore. A partir da árvore. Assista, porque realmente é um vídeo que eu acho que posiciona muito bem como trabalhar esse tema de uma maneira que o socioambiental passe a gerar valor para o centro do interesse do negócio. E a árvore passa a ser um elemento que ela não representa só a celulose. Né? Sim. Ela é... E o vídeo deixa isso muito claro. Ela é a Suzano passa a olhar um conjunto de bioprodutos. E se você remeter a alguns minutos atrás da nossa conversa, bioprodutos que podem ser trabalhados não apenas nas plantações, ou nos plantios florestais de eucalipto, como também nas áreas de reserva. Né? A árvore passa a ser um elemento central da percepção de negócio da companhia. Perfeito. Celulose vai ser apenas mais um negócio de um leque incrível de produtos, de bioprodutos, e né, isso porque a gente nem está falando ainda no olhar de aproveitamento de bioeconomia das áreas de reserva. A Suzano tem grandes projetos sociais também. A gente fala desde a produção agroecológica até o trabalho com babaçu, né? Com piqui, com outros elementos, mas esses são elementos muito óbvios. Você tem, provavelmente, nessas áreas de reserva, um conjunto de ativos que pode fazer a diferença para a sociedade do futuro. Isso é mais uma vez um olhar inovador que não saiu do DNA, né? De olhar muitos anos à frente quando a gente fala de todo esse planejamento estratégico, como posicionar as ações. Que bom saber que o Ecofuturo também está contribuindo muito para essa visão de futuro, desde o início. E a gente espera contribuir cada vez mais. Sem dúvida. Não apenas para a mantenedora, mas para esse olhar geral para a sociedade. Geral. E quem sabe o Ecofuturo não possa se tornar um ambiente para discussão, para catalisar essa discussão sobre conservação, gestão de áreas protegidas, restauração, com o envolvimento comunitário, social necessário para esse enfrentamento dos desafios que estão já colocados, já postos à nossa frente. Exato, é a geração de valor compartilhado. Todo valor econômico pode também gerar valor social. E nesse caso, é um exemplo perfeito. Grock, para terminar, eu sempre pergunto, para você não vai adiantar essa pergunta, eu sempre pergunto se além de tudo aquilo que a pessoa tem como causa social, socioambiental dentro do seu trabalho, da sua profissão, porque a gente está trazendo aqui pessoas da área social, socioambiental, né? Qual é a sua causa pessoal? Só que no seu caso tem outra? Não tem. Não tem. O Ecofuturo foi o que eu disse no início, né? O trabalho que você realiza lá é absolutamente ligado à tua vida.
Exato. É como disse o Max Pfeffer no lançamento do Ecofuturo, em 99, citando Albert Camus, né? Em que ele diz: felicidade é poder coincidir a trabalho com ideias. Maravilha. Né? E filosófico. Isso para a gente, ou para mim, é muito importante. Poder, de certa forma, honrar um pouco da história que eu tive no ambiente natural, né? Minha causa é poder manter esse ambiente natural para que outras pessoas possam ter a oportunidade que eu tive de convívio. E talvez nem pensar na natureza como um ativo, tá? Mas na natureza como uma entidade que merece respeito e que acompanhou todo o nosso processo de evolução. Sem dúvida. Planeta. Nós somos Então, parte. Nós somos em algum parte momento da a gente natureza. deixou de perceber que era parte. Em algum momento, quando a gente começou a conceber, a entender que a gente estava acumulando conhecimento e que isso poderia passar de geração para geração, a gente, de certa forma, distanciou um pouco da natureza. Mas o meu propósito é esse, é fazer o que for possível para a gente manter a natureza conservada, mas com a presença do ser humano em harmonia. Em harmonia, de uma maneira dentro de uma harmonia possível, né? Nas condições de hoje, mas que as pessoas tenham essa oportunidade, né? E através desse convívio possam pensar num mundo diferente, possam alterar o seu comportamento, possam, de certa forma, se irmanarem com os nossos irmãos de evolução, a fauna, a flora, o próprio rio, né? Sim. A visão dessa mais de povos originários, eu acho que é importante para que a gente possa fazer frente a esses desafios, que no final das contas também isso pode reverter em qualidade de vida, pode reverter em saúde, né? Sem dúvida. Então, caminhar nessa trilha de tentar mostrar que a natureza é muito mais do que o termo sustentabilidade ou do que o termo ESG. Ela está dentro da gente e, como tal, a gente pode fazer toda a diferença. Nossa, muito bom. Que gostoso ouvir tudo isso de volta. Já tinha um tempo que a gente não batia esse papo para falar do Parque das Neblinas. Queria te agradecer. Obrigada por estar aqui. E a gente em breve já vai colocar no ar. Obrigada. Legal. Eu que agradeço mais uma vez. Tá? Obrigada. Valeu, Raquel.